Vamos continuar recordando os estudos do Antigo Testamento. Estamos quase terminando a recordação. Muita coisa boa. Na verdade, toda a palavra de Deus é boa, né? E recordar quem é o nosso Deus e como Ele age nesse mundo também nos estimula, né, a confiarmos nesse mesmo Deus no nosso dia a dia, diante das nossas lutas e também reconhecendo as coisas boas que Ele nos dá. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, nós louvamos o Teu nome, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos que o Senhor governa, ó Pai querido, todas as coisas. A Tua palavra nos revela, ó Pai querido, os Teus propósitos para a nossa vida e também para a vida daqueles que estão Te rejeitando, ó Pai. E os Seus propósitos nunca serão frustrados. E estamos vendo isso no passado, ó Pai querido, e se o passado, ó Pai, aconteceu, é real, o presente também é, podemos confiar no Senhor, dirigindo a nossa vida, dia a dia, ó Pai querido, e o futuro que nós aguardamos ansiosamente, no tocar da trombeta, também se cumprirá. Isso traz muito consolo, Pai querido, e motivos para louvá-lo. E te louvamos em nome de Jesus. Amém. Ok, estamos recordando a lição 26, que trata da Páscoa dos judeus, que na verdade é a última praga do Egito. O meu propósito é usar duas lições, talvez vai precisar de uma terceira, espero que não. Na lição de hoje a gente vai focar mais naquilo que aconteceu no Egito, e na semana que vem nós vamos tratar exclusivamente das aplicações dessa lição para nós hoje. Não que hoje também não tenha aplicação, tá bom? Deus enviou a última praga sobre o Egito, o qual resultou na morte de todos os primogênitos, incluindo as primeiras crias dos animais domésticos. Contudo, Deus protegeu as famílias que expressaram sua fé nele de forma apropriada. É muito interessante, né? A fé só é demonstrada de verdade quando a gente segue aquilo que Deus espera de nós como demonstração da nossa fé, ok? Então a gente vê aqui uma praga, humanamente falando, as pessoas querem julgar Deus por causa da morte de crianças, ok? Mas nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele sempre é bom, sempre é misericordioso, mas também Ele sempre é justo, Ele conhece o futuro, ok? E tudo aquilo que Ele faz é excelente. Eu não preciso proteger o caráter do nosso Deus ou defender o caráter do nosso Deus, mas eu quero lembrar dessas verdades, né? Porque a sociedade acusa o nosso Deus de ser um Deus sanguinário, às vezes, ou injusto. O anúncio da praga, ok? Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, de novo, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas, entre aqueles que adoram ao Senhor e aqueles que não adoram o Senhor. Então, todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o teu povo que te segue, e depois disso sairei.
e ardendo em ira, se retirou da presença do faraó. Algumas coisas importantes. Quando a 9ª praga foi anunciada, aquela que nós estudamos na semana passada, ok? O faraó, irado, expulsou Moisés e Arão e os baniu da sua presença. Êxodo capítulo 10. Antes de partir, Moisés então anuncia essa 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, que eu acabei de ler. Deus agora, através dessa praga, coloca em risco o futuro da coroa e do país, pois Deus, com o título de Yahvé, mataria o primogênito do faraó e de todos os egípcios. É muito importante, o primogênito do faraó, ele deveria se tornar o sucessor, né, do seu pai no trono do Egito. Agora Deus está dizendo que vai matar os primogênitos do faraó e de todos os egípcios. Os primogênitos homens eram os únicos em perigo, não as mulheres. O filho primogênito era visto como o símbolo da força de um pai e por isso era superior em dignidade e poder em sua família. Por exemplo, em Gênesis capítulo 49, versículo 3, né? Rúben, que deveria assumir a primogenitura de Jacó, ele não recebeu porque ele falhou, pecou, mas diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Então, culturalmente, o primogênito representava, né, a força da família. Deus está atacando gravemente o futuro da coroa e do país, bem como demonstrando que, se o faraó fosse um deus, o que na verdade não era, né, ele seria muito inferior ao Senhor, muito inferior a Yahvé, tanto em poder como em autoridade. Então, quando Deus está decretando isso, Deus está revelando que Ele é acima de qualquer Deus, ok? Até os falsos deuses criados pelos próprios homens. A 10ª praga também mataria os primogênitos do gado. Os animais eram símbolo das principais divindades egípcias, entre eles o falso deus egípcio Osíris, o temível deus da profundeza da terra, da morte e da encarnação. Então, Deus, o Senhor, Yahvé, demonstra que Ele mesmo, e não Osíris e outros deuses criados pelos egípcios, mas Yahvé é Deus verdadeiro e é Deus da vida e da morte. Só Ele é Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, e veja bem, eu sempre estou fazendo isso aqui, né? Deuteronômio vai acontecer depois que os israelitas saem do Egito. E lá eles vão receber a lei do Senhor. Lá eles vão receber, né, como é que eles devem se comportar como nação. Por quê? Porque Deus sabe que os israelitas estão contaminados com essa cultura e a religiosidade egípcia. Por isso que ele enfatiza algumas coisas. E veja bem Deuteronômio 32, 39. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Por que isso é importante para nós? Hoje existe, presta atenção agora no que eu vou dizer, tá bom? Um deusinho, ok? Um deusinho de verdade, que a Bíblia chama Satanás, do Deus desse século. Deus deu esse título minúsculo para Satanás, porque ele enganou Adão, e Adão confiou nele, e criou agora também um grupo de pessoas que tem Satanás como seu Deus.
Satanás, ele tem um certo poder, nós não negamos isso, e a Bíblia também não nega isso. Mas Satanás não tem direito sobre vida e morte. Entende? Satanás não pode fazer aquilo que ele bem entende. Ele está debaixo do comando do Deus verdadeiro. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Satanás é uma mera ferramenta de Deus para Deus cumprir os propósitos dele mesmo, Deus. Isso traz muita tranquilidade para nós que vivemos num mundo que jaz no maligno. Isso é, que está seguindo a liderança de Satanás. Então, Satanás não tem poder sobre a sua vida. É Deus que tem. Isso traz muita tranquilidade, ok? E Deus está treinando o povo, ou provando para o povo, que depois vai receber a lei dele, a confiar no verdadeiro Deus. Antes de iniciar as pragas, Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, explicou que resgataria o seu povo da opressão da escravidão com uma poderosa demonstração de julgamento. Então, quando Moisés se apresentou para o povo, Deus já havia avisado Moisés, avisa ao povo que tudo isso vai acontecer e que eu vou revelar o meu poder. Então, relembrando, né, Êxodo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, o único, né? Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Então, já se passaram as 9 pragas e agora é a 10ª, e essas pragas é um julgamento de Deus contra a impiedade, contra aqueles que não têm o verdadeiro Deus como seu Deus, com aqueles que não confiam nas instruções de Deus. E de novo, isso vai acontecer novamente, né? Na grande tribulação. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, e que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Aproximadamente 800 anos antes dessa 10ª praga, o pai do atual faraó, o falecido antigo faraó, ordenou que todos os egípcios afogassem os israelitas recém-nascidos do sexo masculino. E o povo obedeceu. E agora os egípcios serão julgados, sofrendo o mesmo horror que tinham afligido a Israel. Irmãos, as pragas é um exemplo claro de que, além da punição eterna, Deus pode decidir punir pecados nessa vida. Colossenses 3:29 é um texto, né, muito importante para nós, escrito para nós cristãos. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Por isso que eu falo, para nós que confiamos no sacrifício de Jesus, a vida eterna é garantida, sim. Mas a nossa qualidade de vida aqui nesse mundo depende da nossa obediência aos mandamentos de Deus. E ainda tem os galardões, que nós não sabemos os efeitos positivos dele, dos galardões, quando nós deixarmos esse mundo. O atual faraó, então, voltando, então, irmãos, o que Deus está simplesmente fazendo é aplicando a justiça dele, quando ele decide fazer isso no Egito, ok? O atual faraó decide se opor a Deus. Eu lembro de um acampamento de carnaval que nós tivemos aqui, né, falando sobre o nosso Deus, né? E bater de frente com Deus, nós já sabemos que não compensa, não tem jeito, né? E o faraó decidiu isso. Mas ele decidiu por quê? Porque ele confiava em milhares de deuses agindo em seu favor. Ele falou, não, então eu não conheço esse Deus, né? Então, o atual faraó decide se opor a Deus, tentando impedir a liberdade e adoração
de Israel. Por isso, o Senhor, Yahvé, mostra a fidelidade dele à sua própria palavra. Às vezes eu uso algumas expressões, né, de impacto, né? Deus é escravo dele mesmo, de mais ninguém. Ele é escravo da sua palavra. Quando ele fala, ele cumpre, porque senão ele deixaria de ser fiel. Né? Então, imagine, né, todas as promessas que Deus fez para nós, incondicionais, que tem a ver com o céu. E pense também nas promessas condicionais, aquelas que a nossa obediência faz com que ele haja de uma forma e a nossa desobediência faz com que ele reaja de outra forma. Esse é o nosso Deus. Não é? Então, ele é fiel a ele mesmo, à sua palavra. Né? Deus afirma que depois da praga, o povo do Egito se sentiria aliviado em vê-los partir. Deus fala, o povo vai ver vocês como uma praga e vai mandar vocês embora. Né? Deus afirmou isso antecipadamente. É muito importante, irmãos, quando nós estivermos lendo a Bíblia, ok? Observar, né, o tempo dos verbos e assim por diante, e observe promessas que ele fez no passado e que ele cumpriu detalhadamente aquelas promessas. Isso traz muita esperança para nós e traz muito conforto em relação às lutas que nós temos hoje. Então todos os teus oficiais descerão a mim. Moisés falando, né? Os oficiais do faraó vai procurar Moisés agora, porque Moisés tinha sido expulso, né, do palácio. Se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue, e depois disso eu sairei. É como se Moisés está dizendo, ó, a hora que eu quiser sair com o meu povo, a hora que eu quiser eu vou sair. Porque é a hora que Deus quer que eu saia. Eu não vou sair um minuto antes, por isso que veio as 9 pragas e vem a 10ª, e não vou sair um minuto depois do que Deus mandou. É Deus que manda. Né? E Ele vai mudar a mentalidade de vocês. Irmãos, esse é o nosso Deus. O plano dele acontece no exato momento que Ele determinou. Nesse julgamento, aperta aí para mim, por favor. Deve ter dado algum... Acho que travou. Se vocês puderem ajudar aí. 9, obrigado, querido. Quem sabe daqui ele vai para... Nesse julgamento, o Senhor faz a mesma distinção feita desde o início entre os israelitas e os egípcios. Só que dessa vez, o povo de Israel precisaria demonstrar a sua confiança. Aqui é uma promessa condicional. Isso é, vai acontecer isso se vocês querem livrar o primogênito de vocês. Então agora, se vocês querem escapar dessa praga, está falando para o seu povo, para o povo de Israel, eles teriam que demonstrar fé. Isso é, Deus está dizendo o que vai acontecer no futuro, e Ele está dizendo, se você quer evitar o que vai acontecer, então vocês têm que observar aquilo que eu vou ordenar para vocês, e vocês têm que fazer exatamente como eu estou dizendo. Não mude uma vírgula sequer. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então é o seguinte, ó, você vai pintar tudo. Se você pintar só um, você está desobedecendo. Se você pintar 2, você está desobedecendo. Você tem que pintar os 3 do jeito que eu falei. É muito importante isso. Não é? Ao pé da letra. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios.
Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Simples assim. O destruidor vai vir, é o que vai matar os primogênitos do Egito, e aonde ele vê o sangue, simplesmente, ele não vai matar o primogênito. Se você não passar o sangue, teu primogênito vai morrer. Se você passar o sangue, seu primogênito não vai morrer. Vai poupar a vida dos filhos. É óbvio, quem confia nessa promessa, ou confiou, o primogênito está vivo, né? E quem não, vai morrer. Por ter sido poupado da morte, o primogênito israelita pertenceria ao Senhor. Números 3, versículo 13. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito da terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Tem muitos princípios aqui, mas Deus é Deus, né? E Ele determinou isso. Na verdade, todo ser humano pertence a Ele, porque Ele é o Criador. Mas aqui Ele está usando, né, esse acontecimento para lembrar algo importante, né? Todo o vigor da sua casa, né? Todo o vigor da próxima geração pertence a mim. O futuro de vocês pertence a mim. Eu não quero que vocês esqueçam disso nunca, né? Então pertencem a mim, e para vocês resgatarem, então existe uma lei lá, né, para que o povo de Deus se lembrasse tanto desse acontecimento, ok, quanto que é Deus que cuida, né, das futuras gerações. Deus agiu como soberano e justo juiz de todos. Por isso ele julga e condena o faraó e o povo que seguiu a sua liderança, além de mais uma vez provar que os deuses egípcios são uma farsa e que Satanás, que está por detrás disso, é infinitamente inferior ao nosso Deus. Está debaixo do total controle de Deus. Êxodo 10, 1 e 2, o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. E o propósito é esse: assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Entende? Esse é o nosso Deus. O Deus em que nós servimos. Tudo abaixo dele está debaixo do controle dele. Nada escapa. Não devemos nos esquecer, irmãos, desse propósito. Várias vezes sendo repetido, né? Fazer com que todos saibam que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o único Deus. Deus sabe das tentações, Deus sabe o quanto somos influenciados pela nossa sociedade, como nós somos influenciados pela nossa cultura, não é? Então Ele quer que nós nos lembremos disso. E nós temos que diagnosticar, né? Identificar ainda na nossa vida, né? O que nós ainda estamos seguindo da cultura, né, da nossa sociedade. Entende? Tudo que está debaixo da cultura da sociedade está debaixo da batuta, vamos assim dizer, da regência do Deus desse século. E nós somos, Deus nos criou para sermos esponjas. Como cristãos agora a gente pode escolher como esponja, né, o que nós vamos sugar, o que vai nos influenciar. Mas nós todos somos seres
influenciáveis. Nós precisamos identificar na nossa vida quais são os hábitos, quais são as nossas crenças, né? E as nossas crenças precisam ser colocadas diante da palavra de Deus, para que a gente possa fazer ou agir de acordo com a vontade do nosso Deus. O nosso comportamento revela o que nós cremos. Eu sempre repito isso. Eu tenho 65 anos de idade, 1983, então já se passaram 43 anos de cristianismo, e algumas vezes eu me pego ainda com atitudes da velha natureza, porque naquele momento eu acreditei, né, que fazer diferente do que está na Bíblia ia funcionar. Aí eu tenho que pedir perdão e tenho que continuar trabalhando na minha mente para que aquilo seja arrancado de mim. As nossas ações revelam o que nós cremos. Ou revelam ainda o que está lá no nosso coração escondidinho, que de vez em quando vem à tona. E aí nós temos que simplesmente reconhecer, graças a Deus, que o perdão, ele é instantâneo quando a gente reconhece e quando a gente entra na luta de arrependimento. Mas é importante que nós entendamos isso. Nosso Deus, ele é o único Deus. E aquilo que ele fala é verdade. E acreditar diferente do que ele fala, ou do que ele escreveu na palavra, é acreditar numa mentira. E nós vamos colher as consequências dessa mentira, que sempre é uma vida muito inferior à de seguir a palavra de Deus. O plano do Senhor para a nova vida de Israel é anunciado. Você começa a ver um paralelo, né? Agora vocês vão ter uma nova vida. Vocês eram escravos, né? Vocês não podiam escolher nem direito o que comer, né? Vocês não tinham direito nem de escolher que hora que ia trabalhar, que hora que não ia, que dia que ia trabalhar, quando não podia. Não tem, agora é nova vida, né? Mas ainda vocês vão ser escravos de alguém. É muito interessante isso. Eu vou dar a minha lei para vocês. Mas é uma nova vida. É uma vida muito melhor, né? Uma vida seguindo a lei, é uma vida perfeita. Ok? Então, a partir da saída do Egito, vai começar uma nova vida, e para marcar a nova vida, um novo calendário. Eu não sei qual é o calendário que os egípcios tinham na época, né? Nem pesquisei, também não é importante. Mas o que Deus está falando agora, aqui, ó, tá bom? Aqui vai ter o começo, né, da vida de vocês como nação. Vai mudar o calendário de vocês. Vocês vão ter tudo próprio. Uma lei própria e um calendário próprio. Um calendário que eu estou determinando para vocês. É muito interessante, né? O cristianismo também mudou o calendário na maioria das nações, não é? Então, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, já estou determinando quando é que começa o ano de vocês, ok? Vida nova. E maneiras de marcar essa vida nova. A libertação da escravidão egípcia é o nascimento oficial da nação de Israel. O Senhor, que é o Todo-Poderoso, a gente fala, né? Essa palavra, às vezes a gente esquece tudo aquilo que ela carrega, não é? Aquele que tem controle absoluto de tudo e de todos, e sempre age com justiça, e quando Ele quer, e para quem Ele quer, com misericórdia. Porque Ele falou que eu terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, porque ninguém merece a misericórdia. Todo mundo é pecador. Mas eu quero demonstrar minha misericórdia para alguns, e Ele tem direito a isso, não é? Soberano sobre todas as nações. Então não é só sobre as nações que confiam nele. Ele é soberano sobre todos. Até aqueles que são rebeldes, ele é soberano. Ele permite uma certa rebelião, sem terem que prestar contas. E um dia ele vai derramar a sua justiça sobre todos. Ele vai agora criar a nação de Israel como uma nação independente de qualquer outra nação. E para ser totalmente dependente e liderada
pelo próprio Deus, pelo próprio Yahvé. Agora, irmãos, imagine o que você precisa garantir para um povinho ser alguém ou ser um povo independente. Imagina isso, né? Quanto poder é necessário? O que é necessário fazer em relação a outras nações? Então, nós conhecemos a Bíblia, sabemos, né, que através dessa praga, um monte de nação ficou com medo de Israel, que ainda era um povinho, perto de outras. É nosso Deus controlando tudo. Não existe nada tão forte que impeça a Deus de fazer com que aquilo que Ele determinou para a sua vida, aqui, seja na área profissional, acadêmica, até na área de educação, até na área de preservar a sua vida, nada foge do controle de Deus. E o plano de Deus é esse: habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. O que é ser Deus? Pensou nisso? A gente fala essa palavra. O que significa ter Deus como nosso Deus? Será que Deus é o nosso Deus em todas as áreas da nossa vida? Né? Você sabe que você tem um Deus competindo com o Deus verdadeiro dentro de você. Você tem, porque Deus diz que tem, que é o eu. Né? Êxodo 29, 46, veja a repetição disso. Saberão que eu sou o Senhor. Isso é, que eu sou o único Deus, aquele que sempre existiu. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus faz desse evento. Que evento? A morte dos primogênitos do Egito, a salvação dos primogênitos dos israelitas, baseado no sangue do Cordeiro. Então, esse evento é a principal festa da nação. Assim como a ceia do Senhor é para nós. Sempre relembrando essa realidade na nossa vida, que às vezes ela fica tão comum que a gente perde a referência ou perde todo o significado, que a gente sempre tem que resgatar. Deverá ser celebrada, relembrada, festejada como adoração a Deus. Deus ordenou: esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Versículo 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse dia que eu os tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. Você vê Deus repetindo isso para que a gente não se esqueça. Deus sabe os efeitos que o pecado original causou na nossa memória, ok? Na nossa mente. A última praga sobre o Egito é a morte do menino primogênito de cada família. Uma vez que o faraó era considerado um ser divino, seu filho era considerado filho de um Deus. Quando Deus tira a vida do primogênito do faraó, é completada a sequência de obras contra os supostos deuses do Egito, inclusive contra o próprio faraó, que era reconhecido como um deus. Então veja bem, os deuses dos egípcios foram incapazes de proteger os primogênitos. E o deusinho faraó foi incapaz de proteger o seu filho. É isso que Deus está mostrando, né? A sua superioridade sobre tudo. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus instruiu os israelitas a selecionar um cordeiro completamente saudável, que seria sacrificado para que, através do seu sangue,
o primogênito da família fosse salvo da morte. O cordeiro iria substituir o menino primogênito. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Agora, irmãos, observem os detalhes. No 10º dia, tinha que ser um cabrito, um para cada família. Depois ele vai dar mais alguns complementos. Por que esses detalhes? Cada palavra que está na Bíblia foi escolhida por Deus. E nós temos que segui-la ao pé da letra. Se eles pegassem esse cordeirinho, um dia depois já estariam quebrando a lei. Ia morrer. É muito importante que nós entendamos isso. É muito importante. O nosso jeitinho brasileiro conspira contra nós. A gente acha que se fizer algo diferente, ainda a gente pode se sair bem. Entende? Nós temos que ficar lutando, né, contra a nossa velha natureza em relação a isso. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito. Mas você percebe? Tem que ser exatamente assim. Dentro desse contexto. Entende? O cordeiro está substituindo. A escolha do cordeiro não poderia ser de última hora. Não podia ser de qualquer jeito. Tem que ir lá, tem que prestar atenção no bichinho, né? Ver, examinar, ver se não tem defeito realmente, né? Mostrando que o nosso Deus é um Deus, né, que está querendo ensinar que Ele precisa ser seguido. As pessoas precisam confiar nele plenamente, em cada detalhe, mesmo que não faça sentido para nós. Mesmo que Deus não dê todas as explicações. Deus aqui não explicou para eles porque tinha que ser macho, não explicou porque tinha que ser sem defeito. Está implícito alguma coisa. Eu quero que seja assim. Não é? Quando uma coisa não faz sentido para nós, e nós deixamos de fazer porque não faz sentido, o seu Deus é o seu sentido. Mudou de Deus. É importante que a gente entenda isso. As pessoas aqui, irmãos, elas não tinham o direito, eles não tinham a liberdade de esquecer dessa regrinha. Entende? Eles tinham que prestar atenção, tinham que marcar em algum lugar, tinham que fazer checklist, tinham que ir lá no calendário lembrar, né? Eles tinham que planejar com antecedência. É muito importante que a gente entenda isso. A vida de seus filhos primogênitos estava em jogo. Depois de manter o cordeiro separado por 4 dias, livre de lesões, durante esses 4 dias, cada família deveria matar o cordeiro depois do pôr do sol. Mas antes de escurecer, isso é, do crepúsculo, assar a carne e comê-la com pães sem fermento, pães ázimos e ervas amargas. E nós temos o texto bíblico aí, não é? Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol, nem antes e nem depois. Versículo 8, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Dessa maneira o comereis, lombo cingido, isso é, você está vestido, pronto para sair, sandália nos pés, cajado na mão, comê-los-ei às pressas, é a Páscoa do Senhor. Eu vou livrar vocês rapidinho, depois da 10ª praga. Fiquem prontos.
Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro, um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Moisés não estava preocupado em convencer ninguém. Ele simplesmente deu a ordem. Entende? Não dava para questionar, não era para questionar, eles tinham que confiar no método de Deus, de usar um homem que levaria para a nação o recado dele. Se eles não acreditassem, o problema é deles. Moisés só tinha que ser fiel em passar a informação de forma correta. Não é? Versículo 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga do Senhor, na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Bem simples. É isso que Deus falou que ia fazer, deu o recado, agora cada um é responsável, né, pelo aviso que recebeu. Ok? A parte mais importante do ritual era recolher o sangue do cordeiro, passá-lo na viga superior e nas laterais da porta, na entrada da casa. Isso é que garantiria a salvação ou não a morte dos primogênitos. Os pães sem fermento, pães ázimos, é o símbolo. É o simbolismo que após a morte dos primogênitos, eles sairiam do Egito de forma súbita, isso é, sem tempo do pão fermentar e completamente livres da escravidão. Eles estão recebendo o aviso com antecedência. É lógico, se eles começassem a fazer o pão assim que recebesse o aviso, daria tempo de fermentar o pão. Mas aqui, Deus está criando um simbolismo. Eu quero que vocês façam o pão sem fermento, para vocês lembrarem, né, daquilo que eu falei, que vocês vão sair rapidinho depois dessa praga. Eu quero que vocês lembrem que eu cumpro a minha palavra ao pé da letra. Né? Então, a ordem em Deuteronômio, lembrando agora, né, aquilo que Deus havia feito. Não o comam o pão com fermento, mas durante 7 dias, como um pão sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Tem muita aplicação que eu vou fazer na semana que vem, né? Mas é interessante quando você pega, por exemplo, o livro de Efésios, que fala sobre o amor de Deus, a eleição de Deus, e ele faz questão de nos lembrar da nossa velha vida, da onde nós saímos. Nós não podemos nos esquecer as porcarias de seres humanos que nós éramos antes de conhecer Jesus. Deus não quer que a gente esqueça disso, para que a gente seja sempre grato a Ele. Entende? É muito importante isso. Então, as ervas amargas, ok? Foram para serem usadas para relembrar os israelitas também da experiência desagradável da escravidão, destacando assim a maravilha da libertação, né? Naquela mesma noite comerão carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. A parte profética, o que é profecia, irmãos? Profecia é qualquer afirmação em relação ao futuro, ok? Se eu faço uma profecia, alguma coisa que vai acontecer amanhã, já é uma profecia. Vai acontecer amanhã, mas é uma profecia. Tem profecias, né, que nós não sabemos quando vai acontecer, mas Deus diz que vai acontecer, ok? Então, a parte profética, ok? Quando Moisés afirma, né, para o povo como vai ser o futuro próximo, é o fato que o sangue do Cordeiro irá salvar da morte os primogênitos daqueles que tiverem fé nessa promessa.
Moisés só está anunciando. Alguém lá poderia falar, mas quem disse que isso vai acontecer de verdade? Bom, Deus já se provou durante 9 pragas. Ok? É muito importante que a gente entenda, irmãos, que antes de Deus exigir de nós, eu tenho uma série de mensagens que eu quero pregar para vocês sobre a caminhada da fé. Antes de Deus exigir de nós, cuidado com o que eu estou dizendo, prova da nossa fé, Ele já se provou muito mais para nós. Quando, na 10ª praga, que é só na 10ª que Ele exige de Israel fé. Só na 10ª. Eles foram protegidos nas anteriores, mas na 10ª, eles disseram, agora, algo importante de vocês depende da obediência de vocês. Antes disso, Ele se provou nas 9 pragas. O amor de Deus foi demonstrado por nós, quando a gente era um lixo de pessoas, Cristo morrendo, por exemplo, em nosso lugar. E agora Ele vem com uma série de instruções, que são os mandamentos dEle, que são para o nosso bem, mas para que a gente acredite que aquele mandamento, por mais difícil que seja, é bênção, é o melhor para nós. Mesmo que não faça sentido. É Deus. Não vou repetir a leitura, né, porque já falei várias vezes e o tempo não para. O Senhor afirmou que enviaria o destruidor, anjos, servos de Deus, para executar o seu juízo. Se foi um, foi mais de um. Eu, como sou bem literalista, é um só. E anjo é bem rapidinho. Muito mais do que Fórmula 1, muito mais do que avião ultrassônico, supersônico, não importa. Né? Ok? Porque o Senhor passará a ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor e não permitirá ao destruidor singular que entre nas vossas casas para vos ferir. Moisés instruiu os líderes de Israel a se prepararem para a passagem do Senhor sobre o Egito. Ele teve o cuidado de dizer-lhe para tirar o sangue do cordeiro e passá-lo nas laterais das vigas das portas. E agora mais uma observação. E os advertiu a não sair das suas casas antes do amanhecer, mostrando que eles estariam sob a proteção do sangue. E que eles podiam ficar lá dentro daquela casa tranquilos, confiando que Deus vai manter a sua palavra. Mas fica debaixo da proteção. Fica dentro da casa. Não sai da casa. Porque você não vai carregar, né, o sangue. Né, entende? É desse jeito que eu quero. Eu quero vocês tranquilos aí dentro. Deixa aqui fora, eu cuido. Né? Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior, de novo, né? Nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, olha, repetindo, e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Êxodo capítulo 12, versículos 29 a 32. Assim como Deus, o Senhor, Yahvé falou, aconteceu. Simples assim. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do escravo, do cativo que estava na enxovia, todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, nem esperou o dia,
Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas, o vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Tintim por tintim do que Deus havia falado se cumpriu literalmente. Esse é o nosso Deus. Irmãos, encerrando. Semana que vem eu quero falar das aplicações. Principais propósitos de Deus. A 10ª praga ataca todas as falsas divindades do Egito, mostrando que Yahvé, o Deus de Israel, é o único Deus e verdadeiro Deus que existe e governa tudo e todos. Irmãos, novamente, seres humanos criam deuses. Existe um só Deus, e o Deus verdadeiro é o Deus que está descrito na Bíblia. Nós precisamos identificar se o nosso Deus é exatamente o Deus da Bíblia em todas as áreas da nossa vida. Se a Bíblia diz que nós precisamos conhecer no conhecimento do nosso Deus, significa que ainda nós não conhecemos Deus de maneira perfeita. Entende? Significa que ainda existe dentro de nós resquícios do falso Deus. Que nós ainda não entendemos plenamente, que nós não confiamos plenamente no nosso Deus como devemos confiar. Ou, no mínimo, nos lembra que a nossa memória é uma memória muito fraca, que nós devemos estar relembrando a respeito desse verdadeiro Deus, vez após vez, porque ainda vivemos numa sociedade que tenta empurrar a goela abaixo os padrões do Deus desse século, e que existe ainda dentro do nosso ser interior, não é? Desejos, né? Relacionados ao falso Deus. Então nós temos que sempre estar voltando para a palavra de Deus, verificar se os nossos pensamentos, né, se as nossas ações, se as nossas motivações são exatamente aquelas que estão na palavra de Deus. E não importa quanto tempo você tem de cristianismo, e não importa quanto tempo eu tenha de pastoreio. Comecei a pastorear por tempo integral em 1990. Quanto tempo faz isso? Um bocadinho, entende? Não importa esse tempo. Eu tenho que voltar, né? Isso que eu estou pensando tem a ver com o verdadeiro Deus. Temos que fazer isso. E eu volto a falar. Sem o devocional diário nas lutas que você está enfrentando, você não está agindo como Deus quer que você haja. Deus provou ser justo juiz de todos os seres humanos. O pecado sempre receberá a justa punição. Entende? O seu pecado foi punido justamente na ceia do Senhor, ou naquilo que a ceia do Senhor representa. Não ficou impune, custou muito caro. Por isso que quem não confia é o inferno. Já pensou cuspir no sangue de Jesus, do próprio Deus? Deus, Yahvé, revela o seu poder, sua soberania, sua fidelidade, sua graciosa misericórdia aos descendentes de Abraão. Através da morte dos primogênitos, Deus prova que o presente e o futuro da sua família e de todas as nações estão nas mãos de quem? De Deus. Não importa o dinheiro que tem, não importa a capacidade militar que tem, ou que não tem, não importa. Entende? Ainda um com Deus é maioria.
É isso, podemos confiar. Através da oportunidade de não ser atingido pela praga, Deus demonstra que para se relacionar com Ele é necessário o quê? Fé, confiança nele como único Deus. E nós demonstramos a nossa confiança nele conhecendo a Bíblia, que é a revelação do próprio Deus, e seguindo a palavra de Deus. A fé é demonstrada na ação de seguir as suas instruções com exatidão, ao pé da letra. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Interessante, né? Aqui é colocado a única solução para nos relacionarmos com Deus. E aqui é colocada a única motivação que deveríamos ter, ou que devemos ter, para tudo que a gente faz. Né? Agradar a Deus. É isso. Porque muitas vezes a gente é muito... Né? A gente é prático e vê resultado final em coisas e nem sabe se... nem está muito preocupado se agradou a Deus ou não. Né? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe como Senhor, mas também que se torna galardoador dos que o buscam. Isso é, ser escravo de Deus garante o quê? Qualidade de vida. Entende? A melhor vida. A vida pela qual Deus criou o próprio ser humano. Isso é fé. E tudo aquilo que aconteceu no Egito tem que estar na nossa mente. Entende? Porque nós temos promessas no tempo presente, enquanto estamos aqui nessa vida. E temos promessas na eternidade, que é além da vida eterna. Entende? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, na qual o Senhor revela quem o Senhor é, como o Senhor age, ó Pai querido, revela quem nós somos, revela, Pai querido, que somos frutos da Tua misericórdia. Todos nós, ó Pai querido, na verdade, Te ofendemos. Todos nós tivemos uma vida de impiedade durante um grande período da nossa vida, ou pequeno, não importa, mas tivemos um período de impiedade, um período em que a Tua palavra não era nada para nós, ó Pai querido, e quando as nossas motivações eram simplesmente voltadas para o nosso eu, aquilo que nós queríamos, aquilo que nós achávamos melhor, ó Pai querido, e por isso todos nós somos merecedores do inferno, de todas as suas pragas e muito mais, ó Pai, mas pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, o Senhor nos separou para pertencermos ao Senhor. E o Senhor nos presenteou com a fé, ó Pai querido. Mas essa fé precisa ser desenvolvida. O Senhor já se provou para nós o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. E o Senhor se prova diariamente, cuidando de cada detalhe da nossa vida, ó Pai. Por isso nós podemos confiar no Senhor e devemos confiar no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a ver áreas da nossa vida que nós temos que aperfeiçoar, áreas que ainda temos que abandonar, e ações que devemos adotar, ó Pai querido, motivados em Te agradar. Ajuda-nos, ó Pai querido, a fazer parte daquele grupo que vai permanecer fiel, ou até o Senhor nos levar, ou até a trombeta tocar. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela atenção de vocês e pela paciência de vocês também. Boa semana, se é que nós vamos ter uma semana cheia.